Muito boa tarde, estamos começando mais uma Expressão no Ar aqui pelo Facebook do Amazonas Atual. Kleber Oliveira aqui comigo para a gente comentar os últimos acontecimentos na política local. O Amazonas Atual acabou de publicar uma matéria, né, apurada em Brasília, com o nosso correspondente em Brasília. Diz que o recurso da Rede Sustentabilidade, protocolado na sexta-feira passada pelo deputado Luiz Castro, que é candidato na eleição suplementar do Amazonas, esse recurso, que é um agravo regimental, tem maior potencial para derrubar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu o processo eleitoral no Amazonas na semana passada. Exatamente esse agravo regimental, de acordo com o que apurou o nosso repórter Irã Alfaia, em Brasília, ele tem maior potencial porque a ação cautelar, que foi uma medida também protocolada na sexta-feira pelo deputado José Ricardo, não teria esse potencial, porque é uma medida errada para este caso, né, para derrubar uma decisão liminar de um relator de um processo no STF. Então foi o que ele apurou lá e a gente está acompanhando esse processo em Brasília para dar as informações em primeira mão aqui para os leitores do Amazonas Atual. Esse Kleber Oliveira. Exatamente. É interessante, Valmir, porque esse tipo de recurso técnico no STF, geralmente os ministros não aceitam, que é um mandado de segurança, né? Eles preferem seguir aquela coisa técnica da minuciosidade da justiça. Então, os advogados precisam ter muito cuidado na hora de fazer esses recursos, essas ações, para não incorrer no erro de apresentar um recurso que não é o apropriado para aquele caso. Que eu acho que é essa questão aí do José Ricardo. Exato. Não, a medida do José Ricardo é uma ação cautelar, né? Hoje de manhã, o José Ricardo encaminhou um documento, né, solicitando ao STF que a ação cautelar fosse apreciada pela ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do STF, que está de plantão, né? Ela deve apreciar, mas segundo o que nós apuramos, o caminho dessa ação cautelar deve ser o arquivamento, né? O agravo regimental do deputado Luiz Castro é um recurso mais adequado para esse caso, né? O que não está definido é se a ministra vai julgar esse recurso imediatamente ou se vai esperar o recesso parlamentar para que o próprio Lewandowski, que é o relator, né, dessa ação, é uma ação, na verdade, do ex-vice-governador Henrique Oliveira, né, que suspendeu a eleição no Amazonas. Esse é o quadro que a gente tem, as informações mais atualizadas de Brasília sobre esse processo que tramita no Supremo Tribunal Federal. O caso é interessante porque se trata de uma questão urgente, né? Exatamente. Então a ministra Carmen Lúcia, como plantonista, tem a prerrogativa de decidir logo isso ou não, né? Mas a questão ela é urgente, até porque já houve um gasto em relação aos preparativos para a eleição, né? E de repente se suspende tudo, esses gastos já ficam a fundos perdidos, é um dinheiro que já está praticamente no prejuízo, então ela tem que tomar uma decisão antes do Lewandowski voltar da folga, né? Do judiciário. Pois é. Kleber, só para o leitor entender, na semana passada, na quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski tomou uma decisão que, no primeiro momento, as análises de todos os advogados consultados pelo site e por outros meios de comunicação davam conta de que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski suspenderia a eleição, mas também colocaria de volta o governador José Mello no cargo, né? Isso porque, na decisão, Lewandowski suspendia os efeitos do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou, né, mandou afastar imediatamente o governador e mandou realizar novas eleições, né? Então, como o acórdão do ministro dizia que a decisão do ministro Lewandowski dizia que estavam suspensos os efeitos do acórdão,
todo mundo julgou que então o governador seria recolocado no cargo, né? O governador e o vice-governador. No dia seguinte, na quinta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, num comunicado ao TSE e ao TRE do Amazonas, informou que, na verdade, não era para o Melo retomar o cargo, o governador retomar o cargo, era para somente suspender o processo eleitoral no Amazonas. Isso gerou uma confusão danada, né, no meio político. O TRE aqui já estava preparado para recolocar o governador no cargo, e aí tudo isso gerou essa confusão, e o ministro Ricardo Lewandowski, reconhecendo que havia ali um equívoco na decisão dele, né, um erro, mandou publicar novamente a decisão corrigida, dizendo lá na decisão que estava suspensa então tão somente as eleições, e não os efeitos do acórdão, como ele tinha publicado anteriormente. Em se tratando de uma decisão tão importante, faltou o devido cuidado do ministro em tornar claro, né, sua decisão, qual era realmente, de fato, sua decisão. Então, com essa decisão do ministro também ocorre uma outra questão aí, que é a possibilidade de o STF suspender a eleição direta, né, e mandar realizar a eleição indireta. Essa é uma outra questão que está sendo discutida juridicamente, né? Tem ações da Assembleia Legislativa e do partido do presidente da Assembleia no STF pedindo que seja realizada a eleição indireta no caso de confirmada a cassação do governador. Por quê? Eles alegam que tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual prevêem que depois de 2 anos transcorrido o mandato, se o governador for cassado, ou qualquer político, né, do Poder Executivo, ou governador, ou prefeito, for cassado, seria realizada então eleição indireta e não eleição direta. Então, essa é uma questão que ainda vai ser decidida pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e o que o TSE decidiu, com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, é que tem uma lei de 2015, que é a mini reforma eleitoral, né? Essa lei mudou esse entendimento, dizendo que só faltando 6 meses para terminar o mandato é que seria realizada a eleição indireta, né? Então, como o governador foi cassado neste ano, né, foi confirmada a cassação no dia 4 de maio pelo TSE, seria realizada a eleição direta. A eleição direta também, esse artigo da lei de 2015 está sendo questionado no STF pela Procuradoria-Geral da República, que considera inconstitucional, mas o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou o caso. Então, o que os ministros que votaram no processo do governador, no processo de cassação, entenderam é o seguinte: como não há ainda declaração de inconstitucionalidade dessa lei, fica valendo a lei que está promulgada, né, a lei está sancionada, então vale a legislação, né, que é a legislação eleitoral, que diz que deve ser feita a eleição direta. Então, diante dessa dúvida, a classe política local já se organiza aí, já começa a fazer contagem de votos para uma possível eleição indireta na Assembleia Legislativa. E você vê, Valmir, que essa confusão toda que gerou aí a decisão do Lewandowski, ela vem de uma própria concepção da lei. Tem a Constituição, criaram-se uma lei, uma outra lei, né, na mini-reforma política, e uns entendem que vale a Constituição, outros entendem que vale a mini-reforma política. Então fica esse jogo de entendimento da justiça. É uma coisa tão séria que acaba se tornando brincadeira, né? Então, se você for observar aí a cronologia desse fato, que começou com a cassação do governador José Melo, a determinação do TSE para novas eleições diretas, agora tem a suspensão das eleições, né? Depois de haver um gasto preliminar do TRE para fazer essas eleições, aí tem novos processos que podem acabar com tudo isso e ter uma eleição indireta
né? Ou seja, o eleitor, que é o principal interessado nisso, fica a ver navios, né? Exatamente. Fica boiando para lá e para cá sem saber qual vai ser o destino dele nessa questão toda. Exato. Tem aqui a participação de eleitores. O Moisés Dutra está dizendo que a eleição direta é inconstitucional, né? Apresentando aqui os argumentos de que é inconstitucional. O Basílio Filho diz só que o governador Zé Melo foi cassado com menos de 2 anos no mandato, com liminar, continuou no governo esperando o julgamento. Então a eleição tem que ser direta, diz o Basílio Filho. Na verdade, a cassação do governador no TRE ocorreu em janeiro de 2016, né? Ou seja, no segundo ano do mandato, no início do segundo ano do mandato. Exatamente. Foi em janeiro de 2016, ele entrou com recurso no próprio TRE, que só foi julgado em abril de 2016, e aí então esse recurso, o governador, confirmada a cassação no TRE, entrou com recurso no TSE, e esse recurso só foi julgado no dia 4 de maio deste ano. Portanto, a cassação ali que ocorreu no TRE em janeiro de 2016 só foi confirmada em maio pelo TSE, né? O que o Basílio está dizendo aqui é que valeria então a cassação no TRE, né? Que foi no ano passado, e a eleição deveria ser indireta. Essas questões vão ser todas analisadas pelo TSE ainda, né? Porque tem recurso no TSE, recurso contra a decisão que foi tomada no dia 4, e ainda tem a possibilidade de recurso no STF, no Supremo Tribunal Federal. A gente vai esperar um pouco mais ainda para saber o que vai acontecer, se a eleição vai ser direta, se vai ser indireta mesmo. Uma coisa eu acho que está sacramentada, né, que é a cassação do mandato. Isso dificilmente o governador José Melo consegue reverter essa decisão. O que os tribunais superiores vão ter que decidir é se a eleição vai ser direta ou se vai ser indireta. Exatamente. Agora, né? Tem muita gente torcendo que seja indireta, porque aí a disputa se dá na Assembleia Legislativa com voto de 24 deputados. Exatamente. É isso, o Expressão no Ar então fica por aqui, Kleber. A gente volta amanhã. A partir de hoje, o Expressão no Ar vai ser realizado toda a tarde, no início da tarde, às 2 horas. Às 14 horas, Expressão no Ar para você. Até lá. Até lá. Boa tarde.